Estamos de volta aqui no Papo com ela e para a gente falar um pouco sobre a luta antirracista aqui em Mato Grosso, é que a gente recebe aqui nos estúdios o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o Manuel Silva, e o presidente do Grupo de União e Consciência Negra do Estado de Mato Grosso, o Antônio Santana da Silva. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo. Manuel, a gente presencia nos últimos dias uma movimentação intensa que teve um start nos Estados Unidos com a morte do George por um policial. E esse movimento vem se disseminando pelos países, o Brasil também fez os seus protestos nessas últimas semanas. O que isso significa para a luta antirracista? Essa visibilidade que tem ganhado esse movimento e a adesão cada vez maior das pessoas? Bom, a gente fica muito feliz que está tendo a adesão das pessoas no movimento. Mas uma coisa que já acontecia aqui no Brasil, precisou os brasileiros enxergar nos Estados Unidos para se comover. Nós que somos jovens negros, que moramos na periferia, sabemos que a cada 23 minutos um jovem negro é morto nesse país. Sabemos que o nosso estado é o segundo estado onde a mulher negra mais sofre violência doméstica. A gente precisa reconhecer primeiro que historicamente a gente vive num país racista e que o racismo sempre existiu. E muitas vezes a gente, para muitos, era mimimi. E nós sempre, nós ativistas do movimento negro, a gente sempre denunciou esse racismo, sempre mencionamos que as vidas negras se importam, porque se a gente for analisar o mapa da violência, a gente vai saber que as vidas negras são as pessoas negras que mais têm acesso à arma de fogo, são as pessoas que mais morrem e mais matam. Infelizmente, é isso que o mapa da violência desse país nos mostra. Antônio, quando a gente observa todo o panorama que o Brasil passou a ter depois da eleição do presidente Bolsonaro, inclusive com alterações polêmicas na Fundação Palmares, um presidente que teve declarações racistas estampadas na imprensa, o que isso significa para o movimento? Significa um retrocesso, né? O Brasil teve um retrocesso de 10 anos nesse período de 1 ano e pouco que essa gestão presidencial se encontra no comando do país. Então tivemos um retrocesso muito, porque muitas ações que estavam em andamento, essas ações passou a perder, entendeu? Perder caminhos e principalmente os andamentos, principalmente os recursos que era inserido nessa política da igualdade racial, né? Especificamente a Fundação Cultural dos Palmares, hoje inclusive recente o presidente que é contra os movimentos, contra a religião de matriz africana, contra todo o princípio, realmente o qual foi criado o papel da fundação. Então ele está lá tentando mudar a função e o papel da fundação, né? Lá o presidente hoje atual, Sérgio Camargo, que tem feito essa polêmica, inclusive isso aí já causado por esse movimento, causou o movimento no Brasil todo e contra o racismo, principalmente partiu de uma estrutura governamental, essa discriminação racial. Isso que é mais doído, que partiu de um sistema que todo brasileiro, eles são iguais perante a lei. Mas dizem que é iguais, mas só que o seguinte, é igual. Mas só que quando o próprio governo, começa a propagar o racismo, ele já está com certeza fazendo o quê? Ele já está provocando e volta as revoltas da população, a revolta da comunidade e sociedade, a revolta do movimento negro começa a sair para a rua e começa a mostrar realmente a força. Que nosso Brasil é mais de 50% do brasileiro, só da população afro-brasileira, entendeu? São negros e pardos. Então, como que ele coloca, não só como secretário, aliás, o presidente da Fundação Cultural dos Palmares, mas em outros órgãos também que são de promoção da igualdade racial. Não é só a Fundação Cultural, mas tem outros órgãos, tem a Secretaria Nacional de Política da Igualdade Racial,
que é ligado a Damares lá, ministra, né, dos Direitos Humanos e da Mulher. Então tem os outros órgãos também que são ligados, que tratam dessa questão raciais no Brasil. Manuel, você disse para a gente do mapa da violência, mostrando aí a juventude negra como a mais assassinada e também aquela que mais tem acesso às armas de fogo. Hoje, em Mato Grosso, o que garante que essa população tenha um destino diferente, né? O que o Estado vem fazendo para garantir essa igualdade racial que o movimento luta, procura, essa igualdade de oportunidades e também um futuro promissor para esses jovens? Infelizmente, quando faz essa pergunta para a gente não tem políticas que garantam esse direito para essa juventude. A gente precisa de programas sociais, precisamos ter uma educação de qualidade. Infelizmente, o nosso governo não oferece isso para essa juventude. A gente pode destacar que Cuiabá tem belos projetos aqui, como Bom de Bola, Bom de Escola, o Projeto Sem Menina, que são projetos que atendem essa juventude negra, as meninas muitas vezes que evitam as meninas de ter uma gravidez na adolescência, porque a gente sabe que a maioria das meninas que muitas vezes ficam grávidas na adolescência são meninas que moram na periferia, meninas negras, os meninos muitas vezes que acabam envolvendo com as drogas, com as armas de fogo, são jovens negros que estão nas periferias. Então acredito que a gente precisa que programas sociais cheguem nas comunidades, precisamos ter uma educação de qualidade, porque a educação é o caminho da transformação para uma sociedade justa e igualitária. Então a gente luta principalmente com o objetivo que a educação de qualidade chegue a todos. Antônio, quando a gente pensa no Brasil, você disse, nós temos mais de 50% da população negra ou parda, né? O que ainda falta para a gente conseguir alcançar, com essa maioria que o país tem, os direitos que se necessita para garantir a igualdade racial? Tudo parte de uma política no geral. Porque se não tiver representante nos poderes, vamos supor no Congresso, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, se não tiver representantes negros, não vai mudar essa visão, essa concepção de mudar dentro da política, inclusive trazendo a igualdade para a população negra. Quando a gente se fala, vamos supor, recurso para comunidades quilombola. Comunidade quilombola chega lá no Congresso, chega na instância federal, cortado os recursos para regularização de fundiária, a regularização da área que são os quilombos. Então, no Brasil, nós temos só apenas 200 quilombos que são regulamentados. Vamos supor, tem título. Isso aí é na época da criação da Fundação Cultural dos Palmares, que a fundação tinha essa função de fazer titular essas comunidades. Após isso, que passou para o INCRA, deixou de fazer essa titulação. Aí o INCRA que faz essa regularização fundiária, conjuntamente com as comunidades quilombolas. Então, isso que acontece. Quando se fala dessa política de aumentar e de representante dentro dos poderes, isso que é importante, entendeu? Para que possa realmente a comunidade, a população ter com certeza condições também de ter seus representantes e mostrar que o caminho onde colocar os recursos locados nos lugares necessários para realmente desenvolver essa política de igualdade racial. Manuel, a gente está falando aqui de políticas públicas, de educação, e a gente começou falando sobre os movimentos sociais, né? Sobre a militância que está indo para a rua, que está dizendo que vidas negras importam, que está se fazendo ouvir. Nesse movimento, né, eu li algumas matérias dizendo o seguinte: é importante também que a população branca se engaje no sentido de ter uma atitude que seja realmente antirracista, né? Como que a gente pode colaborar nesse sentido?
né? Como que a população branca pode auxiliar a população negra no sentido de buscar essa igualdade? Eu acho que primeiro, para a gente buscar essa igualdade, independente de ser brancos ou negros, a gente tem que reconhecer que a gente vive num país racista, que o racismo institucional, ele existe. Então a pessoa branca, ela pode sim nos ajudar, buscando mais conhecer a nossa história. Por isso, quando você fala de educação, eu acho muito importante que a gente relembre da Lei 10.639, que ela obriga o estudo e a cultura da África nas escolas, porque a criança ou o jovem aprendendo que os negros tiveram grande contribuição para a nação brasileira, seja na economia, na educação e na cultura, eles vão entender que vidas negras importam, que nós somos todos iguais perante a lei, como diz as leis, né? Somos iguais perante a lei, mas a gente tem as nossas diferenças, e viva a diferença, porque imagina se nós todos fôssemos iguais. Então é muito importante mesmo que realmente a gente crie uma política, principalmente de monitorar para ver se as escolas estão trabalhando essa lei, porque eu acredito que a educação é o caminho para aquele jovem, para aquele adolescente, não ser o futuro cidadão racista. Como que a gente pode fazer para disseminar esse conhecimento, né? A gente está falando da educação, mas que outras maneiras existem para que as pessoas tomem conhecimento dessa história, para que elas tenham acesso a essa riqueza que a diversidade proporciona? Na escola a gente está falando das crianças, a gente já vai trazendo essa informação e formando um cidadão diferenciado, né? Mas e para quem já é adulto, para quem já saiu dos bancos da academia? Para quem já é adulto, nós como militantes do movimento negro, a gente sempre realiza seminários, formações, falando da importância da história e da cultura da África. Uma coisa que eu sempre coloco também, é importante falarmos da contribuição também das religiões de matriz africana e afro-brasileira, que elas sofrem muitas perseguições ainda, e é uma cultura maravilhosa que existe no Brasil. Então, eu convido as pessoas a assistirem essas formações que a gente dá. Agora a gente está numa onda de lives nas redes sociais, os movimentos todos estão fazendo essas lives, a luta contra o racismo, o empoderamento da mulher negra, a juventude negra. Então, durante esse período de pandemia, que é um período que está sendo complicado, está tendo a oportunidade das pessoas terem mais informações sobre o nosso movimento, sobre a nossa luta e história. Antônio, a gente viu recentemente 2 episódios que eu acho que ilustram muito bem o que seja esse racismo institucionalizado que você colocou para a gente, né? Nós tivemos o menino Miguel, de 5 anos, que faleceu depois que caiu do 9º andar num prédio no Recife, depois que a empregadora da mãe dele, uma mulher negra, né, colocou o menino sozinho no elevador para que ele procurasse a mãe dele. E nós tivemos a morte também do menino João Pedro, de 14 anos, que mesmo dentro de casa foi vítima de uma ação policial que acabou tendo como desfecho a sua morte depois de tomar um tiro de fuzil, né? O que isso diz para a gente, Antônio? Essa onda que ocorreu, e sempre ocorreu as mortes, só que nunca foram divulgados, né? Essa forma de racismo. E essa forma de racismo, ela, como o caso do Manuel acabou de dizer, que não é de agora. Essa forma de racismo já vem no pleno século XXI. Nós estamos ainda não foi avançado. Quer dizer, a igualdade, né? As pessoas pensar que isso é só apenas uma cor de pele. É só apenas uma pele. Por isso, uma apenas de cor de pele, a nossa juventude está sendo exterminada. Porque a juventude está sendo exterminada. Não é só esse caso. No caso o caso que acontece no Rio de Janeiro, também lá em Pernambuco e outros lugares do Brasil, como ocorreu aqui em Mato Grosso, que mataram o Tony asfixiado ali em frente do FMT, entendeu? Ali na lanchonete, um Tom foi asfixiado. E aí pergunta se teve alguma punição, não teve. Foi absorvido do processo, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro o pessoal uniram brancos e negros para poder reivindicar, né, os direitos
e que faça inserir numa formação das polícias essa política de igualdade. É o que ocorreu em Mato Grosso. Quando eu fui superintendente de política de igualdade racial do Estado, primeira coisa, eu fui no comandante-geral da Polícia Militar do Estado, para que ele colocasse pessoas, vamos supor, preparadas na formação da Polícia Militar para falar sobre a política de igualdade racial. Para que a polícia não aborde o negro como se fosse sempre, né, o culpado. Entendeu? Sempre o culpado. E o que ocorre em Mato Grosso também. Várias vezes eu fui abordado pelas polícias militares, mas só que é o seguinte, só que na forma que eles abordaram, a abordação já foi diferente, já foi uma abordação mais educada, já foi mais diferenciada de 10 anos atrás. 10 anos atrás a abordagem já era mais violenta. Agora mudou. Por quê? Porque dentro da própria formação da Polícia Militar precisa ter essa formação, entendeu? Essa formação que fala diretamente da étnico-racial, que fala diretamente do negro. A cor não significa que o cidadão ele é culpado, condenar ele antes, né, de ter alguma prova contra a pessoa. Então isso que ocorre. Abordou, vamos supor, durante a madrugada, quando não tem ninguém. Eles chegam, nos abordam com violência. Por quê? Porque é negro, já esse é suspeito. Esse é o culpado. Então, assim, quando na época o comandante-geral ficou de apresentar essa proposta dentro do conselho, né, da própria Polícia Militar, para poder implantar dentro da formação. Porque não adianta de nós falar assim falar da violência policial ou policial, mas ele tem que passar por uma formação. Se ele não passar por uma formação lá dentro da onde ele está fazendo o curso de formação, não tem como ele colocar isso em prática, porque ele não teve ele não passou por essa grade, ele não teve essa aula. Ele não teve, então essa capacitação dentro do curso. Então assim, como cobrar, o que acontece? Nós pedimos para que possa inserir dentro da formação do policial, seja ele civil, seja ele militar, seja ele federal, seja de qualquer 3 instâncias, né, para que ele possa também ter condição de lidar com essa situação. Entendeu? O que ocorre, vamos supor lá que ocorre com o Miguel, é um negro qualquer, então abriu lá e vai procurar sua mãe. E ele, o que aconteceu? Ele abriu lá no 9º andar, ele saiu, e isso ele foi procurar a mãe dele. Ele achou que ali era a porta de saída. E aí ele caiu no 9º andar até embaixo. Na verdade, o que foi uma omissão, pelo fato que ele era um negro. Então não tinha importância nenhuma. A mãe foi cuidar do cachorro, entendeu? Largou de cuidar do filho para cuidar do cachorro. Que a criança poderia estar numa creche, poderia estar com os avós. Mas por causa da pandemia, o que ela fez? Ela, para não perder o emprego, tem condição, porque geralmente é a mulher negra, doméstica, precisa daquele dinheiro, daquele recurso para poder sobreviver, e ela corre e leva seu filho. E o que ocorreu isso? Então, assim, essa violência é o fato de que o racismo está dentro, está no interior. E o racismo tem que acabar. E nós estamos trabalhando essas questões no Estado para estar combatendo isso através de formação, através de mostrar para a sociedade, entendeu? Quais são os negros de sucesso que conseguiu sucesso na sociedade. Então, isso que nós mostramos a qualidade da pessoa. Não é por causa da cor da pele que ele seja inferior a outro. Ele é igual. Antônio, vou te pedir licença, a gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre esse assunto. Certo.